Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, com grande alegria estamos celebrando a solenidade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É Páscoa. Cristo está vivo. Cristo está presente conosco. E na missa
do domingo de Páscoa à noite, nós ouvimos esse belíssimo evangelho dos discípulos de Emaús. Hoje de manhã, nós ouvimos o evangelho da aparição de Jesus a Maria Madalena. Agora, na missa da noite, na missa vespertina, nós ouvimos o evangelho dos discípulos de Emaús. Tudo isso por quê? Para nós entendermos a linha cronológica e histórica dos fatos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E cada aparição do Cristo ressuscitado tem um sentido importante para a vida da igreja. A primeira aparição, a que nós ouvimos hoje de manhã, Jesus aparece a Maria Madalena. E esta aparição significa e representa o Cristo que aparece vivo e ressuscitado para sua esposa, a igreja. Na imagem de Santa Maria Madalena, nós vemos o ressuscitado aparecendo para sua esposa, a igreja. Jesus aparece a Simão Pedro. Esta aparição de Jesus, do Cristo ressuscitado, a Simão Pedro, é a confirmação do príncipe da igreja, Pedro, como chefe visível da sua igreja. Então, quando Jesus ressuscitado aparece a Pedro, esta aparição é a confirmação da igreja, firme em seu príncipe, na pessoa de Pedro. E outra aparição importante é a que nós ouvimos agora dos discípulos de Emaús. Jesus aparece a 2 discípulos. E o evangelho fala que um tem nome, Cleofas. Já o outro não. No mundo bíblico, quando aparece algum personagem sem nome, isso significa que aquele personagem sem nome é cada um de nós. Ou seja, portanto, junto com Cleofas, nós estamos fazendo o caminho de Jerusalém para Emaús. E é interessante nós percebermos que ao caminhar, esses 2 discípulos estavam muito tristes, estavam comentando tudo o que havia acontecido com Jesus. E diante de tudo isso, nós percebemos que, além da tristeza, esses 2 discípulos perderam a sua esperança em Jesus. Por quê? Porque quando Jesus aparece a eles contam tudo o que aconteceu e dizem para Jesus: já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu e até agora nós não vimos e não percebemos nada de diferente. Ou seja, esses 2 discípulos estavam derrotados. E Jesus, na sua imensa bondade e misericórdia, e na onisciência, ou seja, no saber de tudo divino, Jesus não passa a mão na cabeça, nem massageia o ego dos 2 discípulos, mas pelo contrário, Jesus dá um choque de realidade neles,
quando Jesus diz assim para eles: como sois lento para compreender tudo o que aconteceu. Como sois lentos e sem inteligência para compreender as coisas. Ou seja, Jesus não passa a mão na cabeça, Jesus não fica paparicando os discípulos porque estavam tristes, porque estavam deprimidos, mas dá neles um choque de realidade. Por quê? Por conta da tristeza, por conta da desesperança, os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Por quê? Porque estavam com falta de fé. Só não entenderam e compreenderam tudo aquilo que Jesus passou porque estavam fracos na fé. E a hora que Jesus dá o choque de realidade neles, justamente Jesus quer recuperar o sentido da fé nesses dois discípulos. Jesus dá um chacoalhão neles, mas Jesus também dá o remédio para eles recuperarem a verdadeira fé, para eles entenderem os mistérios e os desígnios de Deus em tudo o que estava acontecendo. Ou seja, o que Jesus faz com eles? Qual é o remédio que Jesus dá para eles? Começa a explicar as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas, até chegar na pessoa dele. Quando nós passamos por alguma situação na nossa vida, nós muitas vezes ficamos como os discípulos de Emaús, cabisbaixo, desmotivados, e o que mais falta em nós é a esperança e a fé. E hoje, ao olhar para os discípulos de Emaús e aplicar essa escola de vida desse evangelho em nós, nós entendemos que nós vamos passar esse momento, os momentos difíceis da nossa vida, se nós fizermos duas coisas importantes. A primeira, meditar a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus não pode ser um livro empoeirado lá na nossa estante que de vez em quando a gente olha, mas precisa ser o livro que nos ensina e que norteia a nossa vida. Por isso, pela Escritura, Jesus acorda e abre a mente e os olhos dos discípulos. E a segunda forma, pela oração. A oração que se dá na fração do pão. Para nós, a grande oração da nossa vida, qual que é? A missa. É a maior oração da nossa vida. Quando nós vivemos a palavra de Deus, meditamos, rezamos em cima da palavra de Deus, nos alimentamos dessa palavra e da Eucaristia, a nossa fé é recuperada e nós conseguimos entender os desígnios de Deus na nossa vida. Conseguimos entender tudo aquilo que nós precisamos passar para alcançar o caminho da salvação. E diante da situação dos discípulos de Emaús, quantas vezes nós não imaginamos assim: nossa, eu escolhi seguir Jesus Cristo, eu escolhi participar da missa, eu escolhi ser uma pessoa de igreja, e por que Deus está permitindo eu passar tal dificuldade? Por que Deus está permitindo entrar a doença na minha família? Por que Deus está permitindo entrar a dificuldade financeira? Por que Deus está permitindo entrar o problema conjugal? Ou seja,
nós pensamos que, por caminhar com Cristo, viver com Cristo, nós não vamos passar por provação, por dificuldade. Pelo contrário, nós vamos passar, e é o que os discípulos de Emaús, e que os apóstolos também não compreendiam no início das aparições do ressuscitado, é isso, porque eles estavam presos na dor, presos no sofrimento, e não conseguiam enxergar a graça que está além. A escola que o Evangelho dos discípulos de Emaús ensina para nós é que Jesus caminha conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Percebe uma coisa muito importante que os discípulos de Emaús falam? Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Quando nós rezamos, confiando profundamente em Deus, esperando em Deus, não arde o nosso coração? Não arde o nosso coração da certeza de que Deus está agindo e de que Deus está cuidando de tudo aquilo que nós colocamos na mão dEle? De tudo aquilo que nós esperamos nele? E nós vamos sentir essa experiência do nosso coração arder, a nossa fé se fortalecer, quando nós fizermos as duas práticas que Jesus nos ensinou: meditar a palavra e rezar. É essa a força da nossa caminhada. O caminho de Jerusalém a Emaús tinha 11 quilômetros. Mas a nossa vida é dia após dia que nós caminhamos, mas um detalhe muito importante: nós não caminhamos sozinho. Jesus caminha conosco, caminha ao nosso lado. Só que para nós entendermos tudo o que vai acontecendo no nosso caminho, que nós chamamos de vida, nós precisamos compreender a ação de Deus em nós. Nós precisamos compreender aquilo que Deus quer realizar com cada um de nós. Aí nós não vamos ser fracos na fé. Aí nós não vamos ser pessoas desesperançosas que ficam: mas eu escolhi seguir Jesus Cristo, por que eu estou passando por isso? Eu rezo tanto, por que tal situação? Tudo isso é falta de fé. O que nós precisamos é mergulhar nos ensinamentos de nosso Senhor, por sua palavra, conversar e escutar Ele através da nossa oração. E junto com Jesus, nós seremos capazes de percorrer o nosso caminho da Jerusalém terrena para chegarmos a Jerusalém celeste, com a graça da vida e da salvação que o Senhor concede a cada um de nós. Que hoje, ao olhar para os discípulos de Emaús, nós possamos também dizer: Senhor, fica conosco. Talvez eu estou vivendo uma noite escura da minha vida. Fica comigo, para que eu possa contemplar a glória da vida eterna.